Olá, candidatos a uma vaga aí na Fundação Getúlio Vargas. Prova de literatura do segundo semestre de 2011. Prova tranquila, assuntos bastante pertinentes, romantismo, realismo, naturalismo, modernismo no Brasil, enfim, aqueles assuntos que a gente aposta mais uma vez a prova os confirma. Vejamos então as questões de literatura, a partir da questão de número 18. A informação parte do texto, dado por uma questão de interpretação, que era número 17, e depois a 18 faz o recorte aí a partir do enredo do romance O Guarani, do José de Alencar. Então o enunciado afirma o seguinte: o mencionado triângulo amoroso de O Guarani, presente tanto na ópera quanto evidentemente no romance, é composto pelos personagens. Alternativa correta, sem sombra de dúvida, alternativa A. Peri, Cecília e Álvaro. Cecília é objeto do amor do Álvaro, né, que é o ajudante do Dom Antônio de Maris, que atua como se fosse um braço direito dele e que vive na casa. O Álvaro é apaixonado pela Cecília, mas espera o consentimento do Dom Antônio, o fidalgo, para que houvesse o casamento. Cecília, a princípio, não corresponde aos sentimentos dele. E quem também, né, está envolvido com a Cecília é o Peri, o índio, que tem por ela, como a gente diz, um amor religioso, de uma entrega completa, realizando as vontades, os desejos dela, e tal qual o cavaleiro medieval, numa atitude sempre de desprendimento, sem esperar qualquer benefício, qualquer recompensa em troca. Então, a alternativa correta, alternativa A, Peri, Cecília e Álvaro. Na sequência, a questão 19, que alude a um trecho do texto dado. Voltar às origens, tendo como base o romance O Guarani, de Alencar, significa para Carlos Gomes, o autor da ópera, retomar. Então, a alternativa correta, também muito fácil, alternativa B. A figuração de uma gênese do Brasil que conjuga elementos históricos, ficcionais e mitológicos. Históricos. O Guarani é um romance que parte de dados históricos, que é a colonização portuguesa, por volta de 1604, no interior do Rio de Janeiro. Dois dos personagens no livro, o fidalgo português Dom Antônio de Maris e o seu filho Dom Diogo, existiram de fato. Então são personagens criados a partir, né, de pessoas reais, que configuram elemento histórico. A trama, no entanto, do romance, no seu desenvolvimento, se atém a elementos predominantemente ficcionais. E os elementos mitológicos aparecem na forma da apropriação de uma série de referências, né, de lendas, de mitos da cultura indígena dos índios guaranis que habitavam as terras do litoral brasileiro. Então, alternativa B. Depois, nós temos uma questão mais abrangente, que considera o indianismo, né, romântico, né, a visão que esse indianismo apresenta no seu conjunto sobre o Brasil. Então, diz lá o enunciado: um aspecto marcadamente ideológico do indianismo brasileiro constituiu-os em a correta alternativa B, elidir a participação do negro na formação do Brasil. Toda aquela ladainha que a gente conhece, os romances indianistas como Guarani, o Iracema do Alencar, muito da poesia indianista do Gonçalves Dias, fazem toda uma apologia da fusão da raça branca com a raça indígena para formar a nova raça, que é a raça brasileira. Dentro de um conceito, hoje sem validade científica, mas vigente no século XIX, na segunda metade do XIX, de que raça se definia a partir de cor de pele. Então, a raça indígena se unindo à raça branca para formar a grande raça brasileira. Ora, isso é claramente uma forma de elidir, de disfarçar, de escamotear a questão do negro, que era a grande ferida da sociedade brasileira, né, e que foi responsável pela formação dessa sociedade, principalmente nos seus aspectos econômicos, ciclo do ouro, ciclo do açúcar, etc. Então, a alternativa correta, a letra B. Depois, um pouco adiante, nós tínhamos a questão número 23. Leia a seguinte indagação, um fragmento aí de crítica do Antônio Cândido, formulada, né, sobre a literatura brasileira. Então diz lá a citação: não será esse livro uma alegoria do Brasil, ou um Brasil em miniatura, com sua mistura de raças, o choque entre brancos, negros e mulatos, a natureza fascinadora e difícil, o capitalismo estrangeiro postado na entrada, vigiando, extorquindo, mandando, desprezando e participando? O livro a que se aplica a indagação do crítico é, claramente, a resposta é a alternativa D, O Cortiço, do Aloísio de Azevedo. O choque entre brancos se dá pelo contato entre os portugueses, como João Romão, Jerônimo, outros
personagens que aparecem no livro, o imigrante branco português que chegou ao Brasil e o contato dele com os negros, mulatos, brancos, mestiços em geral que já existiam aqui. A natureza fascinadora e difícil é uma referência à natureza tropical, pintada no romance como luxuriante, sedutora e alegorizada pela personagem Rita Baiana. E o capitalismo estrangeiro, postado na entrada, vigiando, extorquindo, é uma alusão também clara à atitude do imigrante português, aventureiro, que busca a qualquer custo, ascensão econômica, social, como a gente percebe na trajetória do João Romão. Um homem que chega aqui sem nada, prospera, enriquece economicamente e depois busca ascensão social sem qualquer escrúpulo. Então, alternativa D. Depois, a questão mais inteligente da prova de literatura, a de número 24. O próprio Machado de Assis reconhecia que sua obra literária possui duas fases distintas. Observando-se as características principais das obras que integram essas fases, verifica-se que, para a passagem de uma fase à outra, foi decisivo o fato de que o escritor tivesse. A gente costuma fazer uma classificação, tanto sempre arbitrária como todas as classificações, em duas fases da obra do Machado. Aquela primeira fase que a gente diz convencional, uma certa influência mais marcante do romantismo, e a segunda fase dita realista. Então a alternativa correta é a letra C. Perdido a ilusão de que fosse possível reformar a mentalidade das elites brasileiras. O Machado, embora não num discurso tão apologético como o do romantismo, mas ele tem uma expectativa nos primeiros romances de que a literatura poderia ser um elemento de reforma da sociedade brasileira, de melhoramento da sociedade. Mas ao constatar o comportamento das nossas elites, elites que exploram o trabalho escravo, que buscam o carreirismo político, que praticam o jogo da aparência e da essência para atingir os seus objetivos, o Machado passa a desacreditar da possibilidade de a literatura reformar essa sociedade. Daí a visão pessimista, niilista, que se aplica não só à sociedade brasileira, mas extrapolando a uma visão do homem em sentido universal, que vai ser a marca registrada dos chamados romances realistas da segunda fase, os mais significativos que ele escreveu, entre outros, As Memórias Póstumas, o Quincas Borba e o Dom Casmurro. Então, uma questão muito bem feita, alternativa C, a correta. E, finalmente, duas questões a partir de um poema do Carlos Drummond de Andrade. Dentre os traços próprios do modernismo, indicados abaixo, o único que o poema de Drummond não apresenta é... Então, a alternativa correta, aquilo que não está presente no texto, é a paródia da poesia parnasiana antecedente. O texto do Drummond, um poema chamado Poema do Jornal, que fala da rapidez com que os fatos vão acontecendo e da mesma rapidez com que eles são retratados, quase que simultaneamente, ao momento em que eles se dão, pela imprensa. O fato ainda não acabou de acontecer e já a mão nervosa do repórter o transforma em notícia. O registro enfático da velocidade, a expressão da simultaneidade dos acontecimentos, apego aos aspectos do cotidiano, o fato que vira notícia, e a ruptura dos limites entre prosa e poesia, já que o texto é fundamentalmente em verso livre, branco, e principalmente na primeira estrofe a gente pode ver a diluição dos limites. O fato ainda não acabou de acontecer e já a mão nervosa do repórter o transforma em notícia. Esses três versos poderiam ser um período numa sequência de um parágrafo narrativo. Depois, a questão muito fácil, a número 30. Um leitor da poesia brasileira reconhecerá no poema de Drummond as marcas da influência de dois predecessores ilustres, a saber. Então só podia ser a alternativa A, Manuel Bandeira e Mário de Andrade, ambos poetas da chamada primeira geração modernista. Murilo Mendes, presente nas alternativas B e C, é um autor da segunda geração, João Cabral da terceira e o Vinícius, um autor da segunda. Então, meramente uma questão que envolvia um conhecimento de cronologia, a correta alternativa A. Prova tranquila, autores importantes, Alencar, Machado de Assis, Luiz Azevedo, o Carlos Drummond de Andrade, e as questões formuladas com bastante clareza. Acreditamos que você tenha se saído bastante bem.